Senhoras e senhores, mais um episódio chegando na sua telinha ou nos seus ouvidos, dependendo de onde você está nos acompanhando. Explicando aqui de cara, esse episódio está sem Jacinto Lanas, porque ele está lá na terra do tio Sam. É isso mesmo, senhoras e senhores, update mais lá na América, buscando patrocínios e parcerias para esse episódio, não é? Gente, hoje estamos aqui, eu vou até ficar mais ereto aqui para esse episódio, porque a nossa convidada de hoje é altíssimo nível, Daiane Barros. Pessoal, a Daiane é mãe, ou seja, ela já é muita coisa, não precisava ser mais nada, né? Porque mãe já é empresária, já é tudo, né? Mãe já é psicóloga, já é enfim. Mas ela, além de mãe empresária, atleta de corridas, tá? E treinadora. Ela trabalha com emagrecimento e transformação de vidas através do esporte. Daiane Barros, obrigado por estar aqui nessa mesa, junto comigo e com o meu parceirão Fábio Otto Brosman. E nós temos a honra aqui de falar hoje da inspiração que é a sua vida, a sua carreira, a sua família. Muito obrigado por ter aceito o convite do Update Mais, tá? Gente, obrigada. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Para mim é um grande privilégio. Estou pronta aí para o que deve fica à vontade. Que as perguntas aqui vão na jugular, né, Fabão? Vamos lá, de cara, vamos lá. Você já nasceu da barriga de sua mãe correndo? Assim, você sempre foi esportista, Dai? Porque assim, eu não sou um cara tão esportivo. Tentei minha vida inteira, né? Mas nunca tive tanto sucesso na área esportiva. Mas assim, você sempre foi do esporte, corria, bicicleta. Como é que era a sua jornada assim na infância? Meu pai conta uma história que com 10 meses ele marcou a distância de 3 metros e cronometrou. Olha. Eu falo que ele só falou isso porque eu virei atleta, então ele conta essa história. Uhum. Mas na realidade eu fui uma criança muito sapeca, né? Uhum. Então com 3 anos... Tem cara mesmo, tem, Fabão? Minha mãe, dona de escola. Então com 3 anos eu já fui estudar e... Sempre no contraturno eu praticava algum esporte. Então, assim, para poder ficar livre da criança, me colocaram para praticar esporte muito cedo. Olha. Minha primeira competição como atleta de corrida foi aos 9 anos de idade, gente, nos Jogos Escolares lá da cidade que eu morava, Novo Gama, que é em torno de Brasília. Novo Gama. Isso. E você é filha única, assim? Como é que é? Não, eu sou a 4ª filha da minha mãe. Minha mãe casou, teve 3 filhos. Aí depois separou, teve eu e meu pai, meus pais separaram, meu pai teve mais 2. Um monte de irmãos. Então eu tenho 3 irmãos mais velhos, 2 irmãos mais novos e sou filha única do meu pai e da minha mãe. É mesmo? Tô mais nova, mais velha, filha única. Que doideira. E os seus você, irmãos iam contigo nessa Zoam muito, né? Os mais velhos falam que eu fui achado na lata do lixo. Essas coisas básicas de irmão, mas legal. Tá tudo sussa. Gente, a Daiane, ela tem empresa na área esportiva, né? De corrida, tá? Daiane Barros Run, porque ela é top, ela é chique. @Daiane Barros Run. E aí, Daiane, assim, gente, eu tento acompanhar a Daiane, mas é difícil, assim, toda vez que eu abro o stories dela, ela tá ganhando uma competição. Assim, você já conseguiu contar quantos prêmios você tem, assim, oficiais e não oficiais? Porque, tipo assim, o Pelé tem 1.000 e tantos gols e tal, dizem que nem todos são oficiais, mas são gols. No seu caso, né, você já ganhou muita coisa, né, Daiane? Eu vi esses dias heptacampeão, não sei o quê. Você já conseguiu contar quantos prêmios você tem ou não? São 22 anos como atleta, né? Uau. Eu falei que a minha primeira competição eu tinha 9 anos. Mas como atleta profissional, federada, eu comecei aos 15. E eu conto a minha carreira a partir desses 15 anos mesmo, né? Apesar de com 9 anos ter corrido, 11. Mas eu não tenho, assim, esse dado numérico certinho, sabe? Eu preciso realmente fazer um levantamento. Eu sabia, cara. Hoje eu tenho 7 caixas de troféu guardado no meu antigo patrocinador. Porque eu não tenho onde guardar. Lá tinha uma galeria, né, onde ficavam meus troféus. Mas tem alguns importantes, né? Como esse que você citou. Eu sou heptacampeã do Circuito Mulher, que é uma prova exclusiva para mulheres aqui em Goiânia. Legal. Eu participei 10 vezes, onde eu fui 7 vezes campeã e 3 vezes segundo lugar. Uau! É igual o Schumacher naquela época da Ferrari, assim, que valia era quem ganhava em segundo, né? Tipo isso. O primeiro lugar é quem ganhar depois da Daiane. Depois da Daiane, porque... E você tem concorrentes fortes assim, tipo esse que o Fábio tá falando assim,
tem, por exemplo, quando você chega lá, a pessoa, não tem graça, Daiane chegou, gente, vambora, pendura a chuteira. Tipo assim, eu penso, né, quando você chega lá no evento para competir, as outras competidoras falam assim, não, gente, a Daiane de novo. Mas tem uma outra pessoa que você olha assim, hoje somos nós dois. Tem alguém assim? Aqui em Goiânia, realmente, eu já estou à frente há bastante tempo. Para essa prova onde eu fui hepta, né, que foi agora no início do mês de março, eu não estava tão confiante que eu iria para o pódio, porque eu estava voltando de gestação, pandemia e tudo. Então, assim, foi uma surpresa até para mim ganhar. É lógico que quando dá a largada ali, eu não escondo, eu vou para a briga mesmo. E em Goiânia, realmente, hoje eu sou a grande referência. No estado de Goiás, a gente já tem algumas atletas que eu olho e falo, caraca, fulana tá aí. Uau, legal. Né? Um abraço para as competidoras aí, concorrentes da Daiane, né? Mas é bem louco isso, assim, porque eu sou um tipo de pessoa que eu nunca alimentei muito essa rivalidade. Legal. E as pessoas alimentam muito comigo, né? Eu preciso ganhar da Daiane. Teve um episódio sábado agora, eu fui vice-campeã, não fui campeã. Teve uma corrida Night Run aqui em Goiânia, no autódromo. E foi exatamente isso que rolou, assim, até as pessoas perguntando qual prova que ela vai, qual distância, porque eram 4 quilômetros ou 8 quilômetros. E ganhar da Daiane hoje é o mais massa em Goiânia, vamos dizer assim, com toda a minha humildade, né, com todo o meu pé no chão, mas é porque isso tem se tornado realmente alguém para ser batido. E eu fico feliz por isso, né? E eu quero que mais que o esporte cresça mesmo. E hoje eu tô, além de estar correndo, eu tô do outro lado da prancheta. Então, meu objetivo é que a gente tenha cada vez mais atletas. E nisso tudo, assim, eu te conheci acho que uns 4, 5 anos atrás, era a Daiane do Exército. Mas, assim, além de contar a história dessa parte sua no Exército, mas, assim, dá para viver, assim, a partir de que momento você começou a viver realmente pelo esporte? Você fala assim, às vezes, um patrocínio, tal, mas a gente não sabe da dimensão, assim, se isso dá para viver. Que a gente vê muito atleta, às vezes, que até classifica para a Olimpíada, para coisas, e que eles não têm, assim, às vezes não tem o dinheiro da passagem de competir, né? Eu sempre fui uma atleta que tive muito essa questão da visão do patrocinador, de dar o retorno para o meu patrocinador, porque as provas com premiação em dinheiro, elas são poucas. E está cada vez menos, né? Prova que a gente ganha dinheiro por estar ali no pódio. E eu fui 15 anos patrocinada pela Faculdade Padrão daqui de Goiânia. E isso me possibilitou competir no Campeonato Mundial, 2 Sul-Americanos, várias vezes brasileiro. Mas por que eu tive o patrocínio da Faculdade Padrão? E por que foi tanto tempo duradouro? Porque eu sempre fiz questão de dar o retorno para o meu patrocinador. A gente vê mesmo essa questão de eu ser heptacampeã do Circuito Mulher. É uma prova do Jornal Popular. E o meu patrocinador, ele achava bonitinho patrocinar a Daiane, legalzinha, sorridente, simpática. Um dia eu cheguei com a capa do Jornal Popular e falei, quanto custa a sua marca aqui? Uau. Então, assim, eu sabia desse valor que a mídia tinha, né? Hoje, com as redes sociais, a gente tem mais obrigação ainda de estar mostrando, de estar colocando a cara mesmo e mostrando os nossos patrocinadores. Por isso que eu não consegui sempre viver do esporte. Eu formei em administração em 2007, porque minha família não acreditava, né, na educação física, eu sou filha de professora. Quando eu falei que eu queria fazer educação física, meus irmãos, você tá doida, menina? Você não vai ganhar dinheiro. E eu era só atleta, então você só corria? Eu só corria. E eu vivi do esporte como atleta muito tempo. E aí quando entrou o Exército entrou exatamente quando os patrocínios começaram a ficar mais difíceis da gente fechar. O Exército, não só o Exército, mas as Forças Armadas, eles têm um programa de alto rendimento, que como funciona? Eles contratam o atleta como militar, porque tem os Jogos Mundiais Militares com uma competição muito forte, assim, se iguala a uma Olimpíada, com direito à abertura dos Jogos, é uma coisa assim fantástica, de outro mundo mesmo. E eles, em contrapartida, né, o atleta tem um salário mensal, então assim, às vezes a gente tem patrocínio de tênis, a gente tem patrocínio de suplemento, mas você saber ali que todo mês vai cair um dinheiro na sua conta é muito difícil isso.
Porque não tem como eu chegar lá na casa lotérica com a minha conta de energia e um par de tênis, né? Vim pagar. E foi aí que eu procurei a entender melhor como que era o processo seletivo para estar lá. E para eu entrar para as Forças Armadas, eu mudei de modalidade. Eu sou atleta de corrida e eu fui para a modalidade chamada orientação, que a gente corre lendo uma carta com apoio da bússola, onde tem os pontos de controle, e a gente precisa encontrar os pontos de controle e vence quem faz esse percurso em menor tempo. Uau. Então, foi assim... Um rally de regularidade. Assim, rally de regularidade. Que legal, cara. Então, no início de 2018, eu dava aula numa academia aqui em Goiânia, estava terminando minha faculdade, e eu sou a primeira brasileira a participar de um campeonato mundial de corrida e montanha. Que show. Então, meu aluno falou assim, Dai, você já gosta de corrida de montanha? Você já gosta dessa coisa assim mais off-road? Que tal você fazer corrida de orientação? Você tem chance de entrar pro exército. Ele era militar. E aí eu viajei para Ipameri para fazer o curso de iniciação. E em 2018 eu já fui campeã brasileira. Na categoria Bravo, né? E quando o exército viu isso e viu que eu corria bem, que eu tinha chance de logo estar na elite da modalidade, então houve esse interesse, e aí eu participei do edital, fui selecionada e fiquei. A parte difícil é que eu fiquei só 1 ano, né? Esse programa, ele é para a gente ser sargento temporário e pode ficar até 8 anos renovando o contrato anualmente. Certo. Só que eu entrei em 2019, chegou 2020, tinha atletas que estavam classificados para as Olimpíadas que não estavam em nenhuma das 3 forças. Então, como a modalidade de orientação não é uma modalidade olímpica, aí eles acharam por bem mandar a Daiane, mais outra atleta de orientação, embora para abrir vaga para as Olimpíadas. Para os atletas olímpicos. É por isso que assim, tem os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Olímpicos. O pessoal sempre faz ali Presta uma continência. O exército é o que mais vi nas Olimpíadas brasileiras. Sim, não é? a gente teve o Thiago Brasil, que foi do salto com vara, que foi o campeão, que eu acho que na Olimpíada do Rio, então isso assim, marcou muito. Ele cantar o hino nacional em posição militar, né? Então as pessoas começaram a entender melhor esse vínculo do atleta com as Forças Armadas. Esse projeto ele existe desde 2011, mas eu acredito que nas Olimpíadas do Rio que deu esse estralar mesmo. Parabéns ao Exército e às Forças Armadas, porque além de ser bonito o esquema, assim, fomenta o esporte e a saúde no Brasil inteiro. E é isso que o Fábio falou, assim, não pelos números, mas notoriamente a gente vê a quantidade porque assim, eu não sei os números e nem os percentuais de atletas do Exército ali, mas pela quantidade de atletas que prestam a continência, que sobem no pódio, ou seja, não é só o número de atletas participantes, mas atletas que vencem as competições. Aí talvez pelo incentivo financeiro, pelo incentivo do fomento do esporte, porque aquele atleta do remo, ele aquele atleta do remo, eu não sei se eu não tenho certeza, eu acredito que sim, mas eu não tenho como afirmar, assim. Então, assim, o que a gente viu demais, cara, assim, Pan-Americanos, Olimpíadas, achei fabuloso, parabéns ao Exército, cara. Voltando lá, você falando que foi patrocinada pela Faculdade Padrão. Eu lembro da Padrão, assim, eu não sei se existe ainda, existia uma corrida própria. E eu lembro até que o Walter Paulo, que eu acho que é um dos donos, um senhorzinho, ele corria. Você já era dessa época? Sim, eu comecei a ser patrocinado pela Faculdade Padrão em 2001. A corrida foi um projeto do professor Walter Paulo junto comigo, né? Ela teve 3 edições. Hoje a Faculdade Padrão não existe, hoje é FAM Padrão. Eles fundiram com outra faculdade, o professor Walter não está mais à frente. Mas foi ele, o professor Walter Paulo, que sempre corria acreditou. Mesmo? Ou era corria sim. Só tirava foto? E eu corria, atravessava a linha de chegada e voltava para buscar ele correndo. Ele corria a distância de 10 quilômetros, ele sempre praticou esporte. Teve uma corrida que foi ele e o Iris, parece. Sim, o Iris dava trabalho para os seguranças dele acompanhar. Então, assim, é o aniversário de Goiânia, legal, a prova mais famosa que tem aqui. O professor Walter e o Iris Rezende correram e eles davam trabalho pra garotada mesmo. Eu vejo lá no seu Instagram, assim, 10, 12. E, assim, eu não conseguiria correr jamais uma distância dessa, mas a modalidade de correr 10 km, 12, por exemplo, existe uma velocidade específica para isso, em comparação, por exemplo, com fazer
como é que chama lá em São Paulo, gente? São Silvestre. São Silvestre, por exemplo. São Silvestre 40. São Silvestre são 15. Mas tá. É porque tem a maratona. São 42. São 42. Então, aí a São Silvestre, que são 15. É isso que eu queria assim, perguntar. A velocidade que você imprime para ganhar ali, porque eu vejo que ganha, às vezes, alguns estrangeiros até, né? Angolanos, pessoal lá assim. Do Quênia, do Quênia, o pessoal é top. E uma São Silvestre, por exemplo, o cara, uma maratona de 42, né? Obviamente, numa maratona de 40 e pouco, você tem que começar um ritmo bem mais tranquilo. Só que é isso, você começar um ritmo e as pessoas esticarem demais. Você faz aí tem que ser assim, um treino bem forte pra você ter uma cadência pra não parar quase, né? Sim. Como é que é isso aí? Entra o princípio da especificidade, né? Então, assim, uma prova de 5, 10 quilômetros, ela vai exigir sim a parte da resistência, mas ela exige mais a parte da velocidade. Mas o que a gente tem visto cada vez mais são os recordes caindo, porque vai ganhar os 42 quilômetros e 195 metros o atleta mais rápido. Então, qual a diferença, assim? É basicamente mais a estratégia. A velocidade vai mudar? Vai. Né? Quem corre 10 quilômetros vai conseguir imprimir uma velocidade maior porque é uma distância menor. Então, no jogo ali, intensidade e volume, 10 quilômetros são menor, eu consigo impor um ritmo mais forte. Certo. Nos 42, os campeões, a gente está tendo agora o Danielzinho daqui do Brasil, que é o melhor não africano. Ele correu a maratona em 2 horas e 4, bateu o recorde que era do Ronaldo da Costa, que estava há anos aí parado. E o que a gente vê cada vez mais é a galera com um ritmo muito forte. Ele, para vocês terem uma ideia, ele correu em média 19, 20 km por hora. Vai lá na esteira da sua academia, pisa fora, nem na pisa bike, fora, cara, nem na bike eu dou conta de fazer uma média dessa. Velocidade. Não, assim, esses dias eu fui sozinho fazer uma trilha aqui famosa em Santo Antônio de Goiás. Vai ser meu parceiro esse dia, viu? De bicicleta. E aí eu fui sozinho à noite, falei assim, tô sem ninguém, vambora, né? Vou colocar o meu melhor ritmo pra poder fazer mais rápido. Só que à noite, assim, você tem uns cuidados e tal. Né? Mas a hora que eu olhei, cara, deu 20, 22, a média, eu falei, gente, eu sou muito ruim, né, cara? Porque os caras que fazem média é 29 de bicicleta. Agora, se o cara fazer 19 correndo, gente, chega a 21, isso é alto 22, nível. O feminino gira ali em torno de 18, 19 e Uau. O masculino 21, 22, né? Isso assim, provas longas, sem falar do Usain Bolt, que aí já é outra, cara, que é só 100 metros, né? Aí é outra... Uma explosão, né? Explosão total. E nisso aí, assim, como empreender? Porque você pensa, eu penso assim, é um empreendimento com uma coisa que, assim, normalmente é uma coisa que o corpo não quer fazer, né? Quer sair de casa e correr à toa, assim, Mas, assim, como empreender nessa área, assim, e aonde? Porque Goiânia na minha cabeça, eu não vejo lugares assim para você correr com segurança. Eu já vi uma vez, a gente já se encontrou, eu fui na casa dela, acho que num chá de alguma coisa. Aí não tava lá, não, eu tô correndo aqui, um domingo à tarde. É porque eu sei que a Daiane, assim, sem querer atravessar a pergunta, mas a Daiane, depois você vai falar disso, né, que na gravidez da Valentina, você praticamente não parou, né? Assim, não te vi parando a hora nenhuma no Instagram. Toda vez que eu colocava lá, a gravidinha mais corredora do Brasil. Mas, assim, volta a pergunta aí. Então, como empreender num ramo que o corpo não quer fazer, né? Então, assim, e aonde? Assim, aonde Goiânia pode atender, ou se Goiânia realmente é ruim para isso, assim, deveria melhorar bastante a prefeitura, fazer locais, alguma coisa assim. Então, é incrível, né? Porque, para vocês terem ideia, no sábado, na corrida que eu estava comentando do autódromo, teve 1.200 inscritos. Uau! Então, quando você fala assim, ninguém corre. É porque quando a gente não tá ali naquele meio, a gente realmente não tem muita noção. Quando eu decidi fazer educação física com o apoio do Fabrício, né? Eu tinha formado administração. Eu falei, não vou mais cursar educação física. E o Fabrício eu conheci literalmente correndo, né? Fabrício é o marido dela, tá, gente? Fabrício Carnevale, maridão. A gente se conheceu... Abração, Fabrição. A gente se conheceu durante uma corrida e
Aí, então, assim, depois que a gente casou e tal, ele me incentivou a voltar a estudar. Quando eu fui formar, eu sempre quis trabalhar com corrida, né? Lá a gente estuda todas as modalidades, todos os nichos, mas assim, a corrida era o meu foco. E falando já sobre o local, hoje a gente tem em Goiânia Ricardo Paranhos, Alameda aqui pertinho, que é onde fica todos os grupos de corrida, todas as assessorias esportivas aqui em Goiânia. E aí eu passei lá um dia, voltando da faculdade, inclusive, que é aqui perto, eu olhei e falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Porque é muita assessoria esportiva, né? E aí eu comecei a levantar alguns dados de quantos goianos praticavam atividade física. Olha que legal, gente. E quantos goianos praticavam corrida. Então, assim... Nós participamos desse percentual aí, não, né? Então, não participamos. Mas... Então, assim, é um número muito baixo. Tô brincando, 5% a gente participa. de Nós goianos... somos ciclistas. São ciclistas. Vamos lá, Dai, aí, desculpa, ó. tô te atrapalhando. Não, imagina. Então, assim, são 5% praticam atividade física. Uau. Desses 5%, apenas 2% praticam de forma assistida. Ah, sim. Com treinador. E desses 2%, apenas 1% praticam corrida. Aí eu falei, bom, então temos mercado, né? Mas o que leva os goianos a começarem a correr e a permanecer correndo e pagando uma assessoria esportiva? Foi esse meu tema do TCC. E aí, pasmem, não foi saúde, não foi qualidade de vida, não foi melhorar o tempo nos 10 quilômetros. O que as pessoas buscam é socialização. É você estar no meio das pessoas que falam a mesma língua. Pace, Garmin... São os relógios, viu? Custa mais caro que essa mesa, nossos equipamentos aqui. Os tênis, qual pace você vai correr hoje? Uau. Quantos quilômetros por semana? Rodagem, sprint final. Então, são pessoas que querem o quê? Fazer parte de um meio, fazer parte de um grupo. E isso me motivou, então, a abrir minha assessoria. Hoje nós estamos aí com 32 alunos, onde apenas 2 alunos vieram de outra assessoria. 30 pessoas começaram a correr comigo. Que legal. E você falou Ricardo Paranhos, mas assim, é na rua, porque eu vejo Ricardo Paranhos assim, tem vários pontos que às vezes eu imaginando vocês correndo assim, teria que parar Atravessar. e vai. Então assim, não é o lugar adequado, né? É o lugar que tem. Não é o melhor lugar, né? Mas é porque as assessorias se organizaram para poder centralizar mesmo. Então, ali no meio do canteiro central fica os quiosques, onde as assessorias ficam. E o ruim de lá, por exemplo, Daiane, eu não gosto de correr lá exatamente por essa quantidade de ruas que tem que atravessar. Os meus pessoal alunos... que tá assistindo a gente aí, pesquisa aí o que é Ricardo Paranhos. Alameda Ricardo Paranhos. Alameda Ricardo Paranhos, Goiânia, Goiás. Isso, então assim, foi onde as assessorias se organizaram para ficar. Mas hoje tem bastante parques, né? Eu treino muito no Parque Areião, que é o quintal da minha casa, apesar que é um percurso duro. Então, assim, para quem está começando, eu não indico lá, muita subida, subidinha da Ipasgo. E tem outros parques aqui em Goiânia. A Goiânia tem onde praticar esporte? Tem, mas a gente pode melhorar muito ainda. Porque os parques que nós temos, eles são muito pequenos, né? Se a gente pegar o parque da cidade de Brasília, a volta maior são 10 quilômetros. Então, você consegue correr 10 quilômetros sem interrupção nenhuma. Delícia o parque da cidade. Delícia. Então, assim, a gente precisaria de um local assim, né? O Iris, a gente falando ainda agora, ele incentivou muito o esporte. E ele é o responsável pela Ricardo Paranhos hoje existir. E não só a Alameda Ricardo Paranhos, mas a gente poder utilizar esse espaço. Então, assim onde crescer e muito, mas a gente já tem aí onde se praticar a corrida em Goiânia. Você está falando dos seus alunos, são 30 e poucos que você tem hoje atuais, que você tem transformado a vida dessas pessoas com esporte, mas um ponto forte que você falou, e eu não sabia disso, assim, imaginava, porque na nossa parte aqui também do ciclismo, é assim, né? Principalmente mountain bike, que a pessoa vai praticar mountain bike única, quase que exclusivamente, pela socialização, porque é um tribalismo, né? Porque não é um esporte assim tão pegado quanto o speed, por exemplo, que você não para, né? Você tá ali por performance e tal. No caso lá seu, né? Você tanto tem ajudado as pessoas na parte de saúde física com o esporte, mas também no emocional, daí você percebe que as pessoas, às vezes, ali tinham uma depressão, ou às vezes se curam de alguma coisa emocional por estar junto ali no grupo. Como é que funciona isso ali? Sim. Primeiro pela parte fisiológica, né? Quando a gente corre, a gente libera hormônios
que nos leva para o êxtase, né? Dopamina, endorfina. Então, eu tenho alunos que, se ficarem sem correr, eles chegam a ter crises de pânico. Uau. Por conta de que tem que ser um esporte de longa duração e com uma cadência contínua para gerar esses hormônios ao estado de conseguir assim mesmo tirar a medicação. Então, sim, eu tenho alunos que curaram da depressão por conta do esporte, primeiro pela parte fisiológica. E aí entra também a parte da socialização, né? Da gente estar ali no meio, da gente estar falando a mesma língua. O nosso slogan, inclusive, é que não somos apenas um time, somos uma família. Primeiro por ser gerenciado por uma família, né? O Fabrício e eu. Então, a gente vai atraindo muitas pessoas iguais assim, a nós. São casais, primeiro vem só a mulher ou só o marido, depois aí acaba contagiando. Aí o cônjuge começa só a apoiar, aí nas corridas, quando pensa que não está participando também. Então, essa parte de socialização é muito boa. Eu tenho uma aluna, Maria Divina, ela, quando tá treinando a Ricardo Paranhos sozinha, ela corre triste, assim, sozinha, sem ninguém da assessoria, né? O pace vai lá em cima, né? Corre tranquila. E quando ela tá com as amigas, ela corre no pace fofoca. Então ela nem esquece. Eu brinco com ela que eu vou amarrar um balãozinho no lado dela pra poder ela correr começando. Que aí que ela se solta e corre e nem percebe. Mas você fala um negócio de time, assim, por exemplo, numa competição dessa. Você vai, assim, como se fosse o seu time. Sim. Eu lembrei muito questão, assim, daqueles campeonatos de boxe, aqueles negócios assim que vai o clã tal, o clã tal. Então vai os times dessas empresas e tem uma disputa entre si, assim, quantas assessoria tal ganhou, quanto a outra não ganhou. A gente tem mais uma disputa individual mesmo, né? Por atleta. Algumas provas premiam a assessoria que inscreveu mais alunos. De assessoria, sim, a gente, quando tem a briga de assessoria com assessoria, quando é prova de revezamento. Aí a gente tem uma briga assim mais direta. Mas voltando à prova de domingo, né? A gente tem os atletas que vão ali para brigar por pódio mesmo, e tem a galera que vai para comemorar porque conseguiu atravessar a linha de chegada. Então, hoje a nossa assessoria, ela trabalha com esses dois públicos. Atleta de alto rendimento, né? Nós fomos campeão nessa prova do 4 km feminino com a atleta Mayra Brito. Vice-campeão no 8 km feminino comigo. No masculino 8 km com o Gustavo Barros. E na categoria de 18 a 30 anos com uma atleta nossa, a Naira. Então, assim, tem a galera que vai brigar pelo pódio e tem a galera que só vai para pegar a medalha de participação, tirar foto no final e ser feliz. A maioria, mesmo esses que vão brigar pelo pódio, tem, assim, todos têm um emprego ou vive disso, assim? Só vive de correr? Hoje a gente tem, né, o Gustavo. Ele não é treinado por mim, mas a gente tem uma parceria das provas aqui em Goiânia. A gente dá o suporte para ele. E então, ele hoje consegue viver de corrida, mas assim, viajando para o interior para conseguir ganhar a prova, a gente chama de bate-saco, que é você pegar a mochilinha, colocar nas costas, ir lá, correr e voltar para casa. Né? Então, ele consegue viver. Mas a maioria dos atletas hoje, eles têm essa dupla jornada mesmo. De trabalhar e correr. Eu comecei essa dupla jornada depois que eu formei, né? Depois que eu saí do exército, porque mesmo como militar, eu entrei para ser atleta. Então, eu continuava só correndo, né? E hoje aí eu tenho uma tripla jornada, 4 jornadas. Porque vamos voltar aqui no esquema da Valentina, né? Você falou que o exército durou 1 ano e foi até 2020. Em 2020 você engravidou da Valentina, foi 21, foi isso mesmo? Foi 2020, então. Não teve nada a ver de você parar por causa da gravidez, né? Eu recebi a notícia do Exército em fevereiro. Ah, sim. Que eu não continuaria. Aí, em março, eu iniciei as atividades da assessoria esportiva. Já era um projeto, mas eu não estava com a assessoria CNPJ aberto ainda. 15 dias depois estourou a pandemia. Ixi. E aí a gente começou a trabalhar mais com assessoria online, todo mundo fica em casa, aquela coisa. E foi muito louco, né? Empreender no início da pandemia. Então, eu tive esse contratempo.
E aí, ainda visando algumas competições, eu estava me preparando para uma seletiva de um campeonato mundial de corrida em montanha, que seria em maio, em Ilhabela, quando a competição foi cancelada. Aí, em abril, no meu aniversário, o Fabrício chegou e falou, ó, se você quiser engravidar, esse é o ano. Porque eu estava completando 36 anos e ele faz 50 esse ano, né? Então ele estava preocupado com a nossa 50? idade. O Fabrício Senhoras vai e fazer 50 então. senhores, parabéns, Fabrício. Você não tem cara de ter 30, cara. Você tá mais velho que ele, né? Não, mas você tá doido. 10 anos a menos, tio. Fez 40. E o Fabrição, parabéns, Fabrição. Você tá com cara de garoto. Né? 50 anos, 50 Fabrício. anos. Que isso? E aí, a galera, correr envelhece, tá? E o meu esposo pra Pra contradizer falar isso, que é né? mentira. Mentira. E o Fabrício preocupado com a nossa idade e eu preocupada com as competições. Eu falei, cara, esse é o ano de engravidar. Todo mundo vai ficar parado. Né? A corrida a gente ainda teve uma vantagem por ser local aberto, você poder praticar. E, então, assim, não parou de tudo. Mas muitas adversárias minhas pararam. Eu, no início da pandemia, não calçava nem tênis. Eu abracei mesmo a ideia do fica em casa, né? Pra gente tentar o máximo controlar ali, né? E aí, quando a gente decidiu ter a Valentina, aí na minha primeira consulta, a primeira pergunta que eu fiz pro médico foi, quando eu vou poder correr? E a resposta dele eu achei muito sensata, que ele falou, ó, os 3 primeiros meses é comum ter aborto espontâneo, você perder a sua filha por qualquer motivo. Mas se você estiver correndo, você vai culpar a corrida e isso vai se tornar um grande fantasma na sua cabeça. Então, espera ele passar os 3 meses. E assim eu fiz. Passados 3 meses e um dia, eu comecei, claro, de forma bem gradativa, correndo e caminhando. Mas eu cheguei a correr 10 quilômetros. Uau. Grávida, e cheguei a participar de uma corrida em montanha grávida também. Foi só para participar, não é nada de pódio, essas coisas assim. Mas sim, participei de uma corrida grávida. E nesse período de pandemia a gente viu muito assim, as academias fecharam e o povo foi para os parques, né? Desses, assim, alunos, tudo, você pegou esse fluxo de pessoas, assim, que meio que largou a academia ou incluiu a corrida junto com a academia, porque eu lembro, assim, nessa época eu ainda corria, andava umas voltas assim, no parque e tava lotado, assim, você via muita gente, muito personal dando aula no meio do parque e tal. Então veio público nesse período, assim. Desse número de alunos que eu falei para vocês, eu posso dizer sem medo de errar que 90% são online. São alunos que recebem a planilha e fazem próximo da sua casa o treino e eu acompanho, né, através hoje do Strava, dos aplicativos que a gente tem que nos permite fazer isso. Legal. Nós temos 3 alunos nos Estados Unidos, 7 alunos em Rio Verde, aí tem atleta em São Paulo, tem atleta no Rio e a maioria, claro, aqui em Goiânia, mas a gente conseguiu expandir muito no online justo por conta da pandemia e justo porque o fato de doença e tal despertou muitas pessoas para buscar qualidade de vida, para buscar saúde, para praticar esporte. Então, a gente teve mesmo que saber lidar com isso e como atrair esse público, né? Então, a pessoa usa... É o que ela usa, assim? Que aí, por exemplo, nos Estados Unidos você dá conta de ver se ele... E não dá pra mentir, né? Não dá pra mentir. A não ser que ele foi de bicicleta e falar que foi correndo, né? Ou então faz igual um acontecido que a gente teve esse final de semana na prova. A menina deu um número, porque o número que a gente corre tem um chip. Ela deu pro esposo correr, ele correu, ela foi lá e pegou o troféu. Mas não dá pra mentir, porque depois a gente logo descobre. Entendi. Então, assim, como que funciona? Foi igual eu que eu disse que esse Strava ligado e continuei no carro, né? Eu tava Aí ganhou um monte de pontinho lá. Ganhei um monte de troféu, porque eu tava na trilha, aí voltei cansado, botei a bicicleta no carro, continuei chegando com o Strava ligado. Aí Se eu desmaiar, alguém desliga meu relógio. Tipo isso, entendeu? Mas então, voltando para essa parte mesmo de treinamento. Eu utilizo uma plataforma chamada Treino Web, que lá eu consigo programar todo o treino. Então, a gente trabalha por periodização. E aí o aluno recebe no celular o treino dele da semana. Essa plataforma Treino Web é sincronizada com o Strava, que aí, por sua vez, ou o aluno corre com o celular,
ou ele corre com algum relógio que sincroniza com o Strava. Então, assim, Legal. ali eu consigo ter todas as métricas Sim. e trabalhar com o aluno nessa questão, né? De, tá evoluindo, não tá evoluindo, precisa melhor resistência, não, precisa ganho de velocidade. Tudo isso através dos apps. Gente, a Daiane citou aqui a questão dela correr grávida. E de fato, se você olhar lá no Instagram dela, você vai ver, ela correu grávida, filmou, fotografou isso, tem muito no Instagram. Eu quero dar os parabéns também para o seu marido, que teve a direção, né, teve o guia, né, foi o guia nesse negócio, vamos ficar grávidos, porque eu também fiz isso com a minha mulher em 2020, exatamente em fevereiro, eu sei o dia que ela ficou grávida, viu, senhoras e senhores? Que eu falei assim, vamos lá, esse ano eu nem sabia da pandemia. Eu fiquei sabendo que a gente estava grávido 5 dias antes de falar que ia fechar tudo. Mas a questão, assim, de você ter tido essa gravidez num auge de carreira, num contexto esportivo, né? Isso te fez, assim, olhar diferente para as mulheres que possivelmente não podem fazer atividades físicas por uma limitação de gravidez ou de que não tem uma rede de apoio para deixar os filhos. De alguma maneira, isso te facilitou ou te possibilitou ajudar mais as mulheres? Assim, eu sei que você é mulher e empreendedora, já tinha esse olhar, obviamente, mas assim, o fato da Valentina, né, desse contexto da gravidez, te fez ainda apurar mais ainda o olhar para as mulheres, para as mães? Tem alguma ação que você fez depois disso? Conta pra gente aí, Dai. Não, foi perfeito, porque assim, antes mesmo de eu ter assessoria, a minha visão era muito pro alto rendimento, né? Eu não me imaginava a treinadora assim, de pessoas que nunca correram e tal, eu sempre via muito alto rendimento. E interessante que eu não tinha atleta de alto rendimento, eu tô tendo agora a minha primeira oportunidade de ter uma atleta de alto rendimento, que é um talento e a gente vai desbravando. Então, assim, no início, eu estava preocupada mesmo com a minha qualidade de vida durante a minha gravidez, a minha sanidade mental, porque eu falava muitas vezes, eu saía para correr mais pela cabeça do que pelo físico. E foi durante esse processo, indiretamente porque eu não sabia, começou a muitas pessoas entrarem em contato comigo, falando que estavam se inspirando em mim, me agradecendo e tal, que realmente me fez despertar para esse público, né? De mães, de mulheres, de pessoas que não só que estão grávidas, mas que têm alguma limitação. Então a gente consegue ter uma ótica diferente de um novo público, né? Legal. Um novo nicho de mercado e conseguir estar explorando isso de uma forma sadia mesmo. Porque eu acredito muito assim, como ser empreendedora, né? Como descobrir qual o seu ramo, o que vai fazer você ser boa naquilo e fazer dar certo. Tá muito com o seu propósito de vida. E o meu propósito de vida na assessoria esportiva é como você bem falou mesmo. Você foi muito feliz em transformar vidas. Porque não é só o físico, não é só a parte estética. É muito mais a qualidade de vida mesmo. É muito mais a parte de socialização, de ver ela fazer parte de um grupo, de ver ela se sentindo bem, de ver ela em paz com o guarda-roupa, em paz com o espelho, ela feliz com o marido. Legal. Então, assim, isso me motiva a continuar. Maravilha. Porque, né, início de empresa, ainda mais durante uma pandemia, não é fácil. A gente está ali igual cobertor de pobre, cobre a cabeça, descobre o pé, cobre o pé, descobre a cabeça. Mas, assim, a gente tem certeza do nosso negócio, a gente tem certeza do que a gente faz e a gente ama o que a gente faz. Então, eu tenho certeza que vai emplacar e que vai transformar muito mais vidas, né? Por isso, assim, porque eu creio que é realmente propósito de Deus na minha vida para abençoar outras vidas. Que maravilha. E trabalhar com marido é fácil, assim, porque é uma pergunta legal, porque tem gente que tem facilidade, tem gente que tem Próxima dificuldade, pergunta. né? Tipo assim, tem gente que ou separa ou termina a empresa justamente porque foi trabalhar com cônjuge, né? Assim, é uma pergunta recorrente no sentido que, poxa, tem gente que se acostuma tanto a trabalhar com cônjuge que perde talvez o romantismo ali num momento ou outro da história da vida, porque se acostumaram a ser sócios e não separa, porque não é que tem que separar, né? Não é isso que eu tô assim, né? Eu tô assim, entendendo, saber distinguir, é que tem né? gente que vai para um lado tão workaholic ali de trabalhar e tal, e acaba olhando o marido mais como um sócio e depois
perde aquela questão do casamento, né? No caso de trabalhar com o marido, no seu caso, é tranquilo, você e o Fabrício lidam bem, porque a gente que olha de fora ali é tudo lindo, maravilhoso, Valentina ali participa das fotos, linda, maravilhosa, fofinha. Mas e aí, no dia a dia, como é que é essa lida? A participação do Fabrício na assessoria, primeiro que assim, não foi planejado, né? A gente não falou assim, vamos abrir uma assessoria juntos, vamos ter uma empresa juntos, vamos ser sócios dessa bagaça. Não foi assim. O Fabrício tinha um trabalho, né? E eu comecei com assessoria esportiva. Ah, sim. E no trabalho dele, bem durante a pandemia, ele era responsável pelo RH e ele se viu na posição dele ter que mandar embora pessoas de 70 anos, que já era aposentado, tendo que trabalhar para complementar a renda. E aí ele falou assim, cara, não é essa vida que eu quero para mim, não é essa vida de CLT, de carteira assinada que eu quero para mim. Eu quero poder ter o meu próprio negócio. E no início ele chegou a procurar um outro ramo, ligado ao esporte, mas não seria assessoria esportiva, né? Ele iria trabalhar com a parte mais de suplementação. E as coisas foram meio que acontecendo, volta e meia eu mandava para ele, o que você acha desse uniforme? Acabava pedindo uma opinião ali do meu esposo, né? E sem perceber a gente estava se envolvendo e estava cada vez mais sócios. Fui muito criticada, principalmente pela família, assim, de tipo, cara, isso não vai dar certo e tal. E realmente é bem complicado, porque ainda mais que a gente trabalha em casa, né? A gente se vê 25 horas no dia, 8 dias por semana. Uau. Então não tem aquele negócio assim, tchau sócio, prazer esposa. Te vejo amanhã. Né? Então é meio que tudo muito junto, tudo muito misturado. E na realidade, assim, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso. Entendi. Né? Como foi algo que a gente não planejou, a gente também nem sabia como que ia acontecer. Então, sim, tem hora que a gente fala, caraca, some da minha frente, não quero mais saber. Mas a gente também fica muito feliz quando a gente consegue dar ênfase às coisas que a gente tem em comum. E igual ver a nossa assessoria lá, a nossa tenda bombando sábado. Então, assim, é esses momentos que a gente olha um pro outro, respira e fala, aguenta mais uma milha aí, ô chegado, vamos andar mais uma milha junto. Maravilha. Essa assessoria, o estúdio que você tem lá com as meninas, é outro empreendimento. É outro empreendimento. Como diz meu esposo, eu gosto de assumir várias frentes de batalha. O que aconteceu? Antes de eu engravidar, a Lidiane Carneiro, né, que é minha sócia, ela fazia um treinamento sobre plataforma vibratória. E aí lá no estúdio que ela fazia, precisava de uma profissional de educação física. Eu tinha saído do exército, ainda estava naquela instabilidade com relação ao grupo de corrida. E aí eu fui trabalhar lá. E foi quando eu descobri que eu estava grávida. Eu tive um descolamento na placenta no início por conta da plataforma vibratória. Aí eu falei, cara, a dona até falou, Daiane, pelo amor de Deus, não vai embora. Eu gosto muito de você aqui como professora, tem feito diferença. Mas eu falei, eu não sei trabalhar sem pegar o peso, sem ir lá corrigir o aluno, sabe? Sem botar a mão na massa. Sentadinha, bonitinha e faz o seu exercício. E aí eu saí, né? Conhecendo, assim, logo em seguida a Lid também engravidou do Benício, né? Então, ela também ficou um pouco fora. E durante o período de gravidez a gente começou a planejar essa empresa que a gente tem juntas, que chama o Emagrecimento 3D. 3D porque trabalha mesmo as 3 dimensões, né? Que é a Daiane cuidando da parte física, da parte ali de treinamento esportivo, a Lidiane Carneiro, que é responsável pela parte estética, como casar a atividade física com procedimentos estéticos para ajudar no processo de emagrecimento. E a outra Lidiane, que é a nossa nutricionista, que é necessário, né? A pessoa, para conseguir emagrecer, tem que fazer uma dieta. Balanceada. Bem balanceada. Não, A gente está fazendo Senhoras aqui, e né? senhores. Essa mesa nossa aqui tá... Ô, Lidiane, sócia da Daiane, a nossa mesa aqui está de acordo. Ó, amendoim, suco, pão de queijo, balinha e bolo. Só que tem um negócio ali dentro do pãozinho que vale gente, a pena, tá fitness, é alface. tem uma alface. E esses buracos aqui foi tudo a Daiane que comeu. Eu cheguei, o entrevistado anterior foi educado e não comeu. Não comeu. Cara, tá todo mundo falando, você tá muito magra, você tá muito magra. Mas tem uma amiga minha nutricionista que fala que o vilão não é o pão. Aliás, o pão não é o vilão desde que
desde que você esteja saindo da inércia, né? Desde que você esteja fazendo outras dietas balanceadas e tal, e uma atividade física, obviamente. Então, assim, realmente, né? A pessoa pode comer um pão, pode comer um negócio ou outro, desde que ela esteja ali Vocês lá na assessoria também dão esse apoio nutricional lá para o atleta também. Então, no emagrecimento 3D, sim, né? A gente tem esse tripé sim, que a gente entra com a parte da dieta. E, a princípio, a gente faz mesmo o estado de choque, assim, porque tem só para a pessoa entender que ela precisa mudar alguns hábitos. Sim. Até ela entender que o pão não é o vilão, mas a quantidade de pão que ela consome, que é o vilão, demora um pouco para virar essa chave. Entendi. Né? E depois que ela consegue entender isso, ela consegue comer pão, ela consegue comer chocolate, ela bebe até uma coca. Né? Então, assim, mas é um processo mesmo, assim, mais de entendimento. Eu falo que a gente tem que emagrecer primeiro a mente, né? Você tá ali num projeto mesmo, engajado, para depois você conseguir levar uma vida saudável. E também eu vejo muito assim, não sei se eu tô certo nesse pensamento, assim. Às vezes o nosso padrão de saúde é assim, pessoa magra é saudável, pessoa gorda tá doente. Mas eu conheço muita gente magra com colesterol alto. E eu acho que é os piores, né? Porque não procura e só vai degringolando. Porque você pensar que uma pessoa magra tem colesterol alto, é ilógico, né? Total. Então, assim, e a gente tem muitas pessoas gordinhas também que tá com a saúde em dia, que pratica atividade física, mas o biotipo dela é aquele ali, como diz o Fabrício, a estrutura de judoca. E tá tudo certo, entendeu? Mas quando eu falo assim, você tá em paz com você mesmo, é você saber que a sua saúde tá em dia. Isso que você falou é muito verdade, né? De pessoas magras com diabetes, com pressão alta, com colesterol alto, porque acreditam que por estar magro não precisa fazer acompanhamento médico. E é uma inverdade, né? A gente precisa sim, todo mundo tá cuidando da saúde, tá fazendo uma avaliação periodicamente. Então, assim, com relação aos alimentos, eu acredito muito que é o equilíbrio mesmo. É você, como você falou, Vitor, fazer uma atividade física, comer, ter um tempo de descanso. Então, tudo isso tem que estar junto, alinhado, para que você tenha uma vida tranquila e saudável. Esse tratamento de choque que você falou, assim, que a pessoa às vezes tem que ter um catarse, né? Se ela não tiver um chacoalhão ali, às vezes, para pensar assim, poxa, minha vida vai dar ruim se eu não mudar aqui uma postura veemente, né? Aí, no caso, assim, vocês precisariam de um 4D, talvez, ali, uma parte psicológica, né? Eu sei que vocês fazem também um pouco isso, mas né? É uma coisa assim, que a gente tem estudado. Um profissional de psicologia ali, no caso, para trabalhar porque se não for instalado essa necessidade, igual você falou, né? A pessoa tem que ter um foco objetivo. O Fábio emagreceu esse tempo atrás, um foco e um objetivo. E isso é fascinante, assim. Eu acho que o atleta de alto rendimento, talvez, né, ele tem esse objetivo muito claro na mente. Uma vez eu escutei uma entrevista do Usain Bolt, e ele falando, o cara perguntando, não sei o que de preguiça. Ele, não, eu sou a pessoa mais preguiçosa do mundo. O Bolt falando, né? O cara, como assim? Você é o campeão dos campeões. Ele, não, cara, eu acordo todo dia. Ele falou isso, ele acorda todo dia com vontade de desistir, de não correr, de ficar lá deitado. O corpo dele tão exausto por conta das sequências de treino muito forte. Isso dizem que todo atleta de alto rendimento tem uma dorzinha ou outra também, né? Uma questão convive assim, com a dor, né? A gente vive. E aí ele diz que ele acorda com essa dor, com esse corpo pregado na cama, e ele não tem vontade de levantar alguma. Mas ele falou que é uma luta, todos os dias ele decide lutar com esse leão que ele tem lá, que é um gigante da preguiça e tal. Então, assim, você acha, Dai, que um atleta de alto rendimento, talvez a gente pode comparar essa mentalidade para alguém que precisa emagrecer? Poxa, a pessoa que precisa emagrecer é tal qual um atleta, isso na minha opinião aqui, né? É tal qual um atleta de alto rendimento, que ele precisa decidir todos os dias em continuar aquela vida dele ali, porque ele tem um foco e tal. Uma pessoa que vai também numa jornada, vamos assim chamar, de perder peso,
ela também tem que instalar esse foco e essa determinação, né? Você acha que isso eu posso comparar assim ou eu tô viajando demais? Não, tá sendo total, assim, a gente precisa de um motivo para levantar da cama, né? A gente só vai trabalhar se a gente tiver um motivo para aquilo. Então, assim, poxa, eu tenho um compromisso, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Ninguém aqui fala, vou trabalhar, que massa. Não, todo mundo tem esse leão, assim. E a gente fala muito no emagrecimento 3D que todo mundo tem um basta. Você vai indo, você vai engordando, às vezes você nem percebe. E aí, quando você pega uma calça assim, caraca, não serve. 48, cara, eu já tô vestindo 48. Uau. Aí você fala, não, basta. Aí é onde que eu falo que vira essa chave, sabe? Então, todo mundo precisa ter um objetivo e ter algo bem claro. E essa questão de ter um psicólogo, de ter um coach é muito importante, né? A gente tá estudando essa possibilidade porque o que a gente vê é que a gente tá tendo que desenvolver esse papel. Eu sou aqui, vamos dizer assim, quem se matricula no emagrecimento 3D tem mais contato comigo do que com as outras duas profissionais, porque eu tô ali dia a dia, né, no treinamento. A batalha né? de frente, como é que o Fábio chama? Várias batalhas. Né? Eu assumo várias batalhas. E essa batalha você tá na linha de frente também. E eu tô na linha de frente ali, no tete a tete, de pegar na mão mesmo, falar, não, vamos junto, você vai conseguir. Porque... E é muito bom quando eu recebo uma foto de uma aluna que conseguiu entrar num vestido jeans. Que legal, cara. E fala assim, e a gente vê que a gente não trabalha só com a perca de peso, não é só quantos quilos que eu perdi na balança, né? É você mexer com a autoestima da pessoa. Você mexer mesmo com a vida da pessoa, assim. E ela fala, cara, eu jamais imaginei que eu ia dar conta. Olha que legal. E isso que me faz também acordar 10 para as 5 todos os dias, né? Sua motivação, então, Dai, qual é a sua maior motivação? Vamos lá. Vamos fazer um jogo aqui de perguntas e respostas. Qual é a sua maior motivação? Vidas transformadas. Uau, incrível. Uma barreira que você tem na vida, assim. Algo que de vez em quando, que aparece, que te faz dar uma repensada, uma travada. Como transformar essas vidas. Então, assim, a gente tem que estar sempre se reinventando, né? Então, isso às vezes me faz parar e pensar como que eu vou fazer isso? Bolar uma melhor estratégia para isso. Você tem muitos planos ainda pro futuro na carreira, né? Você pode falar mais algum outro aqui? Assim, eu sei que você está em muitas frentes, né? Mas tem alguma coisa ainda que você não implementou, que você gostaria de ter implementado, assim, algum sonho que você fala assim, cara, eu quero chegar ali? Eu tenho 2 sonhos, assim, né? Que tá na caixinha como atleta. Um é correr uma maratona. Minha maior distância são 21 quilômetros. Então, assim, eu quero poder dizer que sou uma maratonista. E o outro é voltar para orientação. Foi um esporte que me sacudiu, que me fez conhecer uma Daiane que eu não conhecia. É diferente você ir para a largada de corrida, correr e chegar, do que você tá ali com o mapa, muitas vezes não sabendo onde você tá, tendo que lidar com o sentimento de frustração, e ter que voltar e acreditar que você vai continuar, não chutar o balde. Então, a orientação, ela me fez transformar a minha vida pessoal. De muitas vezes isso, assim, né? A gente faz o plano e muitas vezes o plano não dá certo, a gente se frustra. Mas e aí, chuta o balde ou se reorganiza? Ou busca uma nova direção? Então, assim, a orientação, ela ainda está numa caixinha. Eu estou fazendo um curso, que eu sou a primeira aqui do estado de Goiás que está fazendo esse curso, né? Que é para treinadores de orientação. Então, vem uma nova Daiane, mais umas frentes de batalha por aí. Daiane. Marido, aguenta, marido. Segura aí. Segura. E faz igual aquela que a gente vê muito agora no Instagram, né? Eu orei. Se ele não orou, problema dele. Eu orei pra casar. Ele não orou, então aguenta que essa esposa aí que você vai ter. Sensacional. Daiane, estamos partindo aqui pro final. Eu queria que você falasse assim, uma pessoa que está começando na sua carreira. Assim, eu sei que você tem várias carreiras, né? Vamos falar assim, uma carreira de transformação de vidas, assim, né? No seu caso esportivo, tem a assessoria e tem a empresa do emagrecimento. O que você diria, assim, num cenário tão concorrido, um mercado tão, assim, teoricamente saturado? O que você diria para uma pessoa que também queira exercer assim, esse papel, essa função que você está tendo de transformar as pessoas, de conectá-las, de elas se sentirem pertencentes, né? Eu acho que esse sentimento tribalista, né, que a gente tem lá,
na adolescência, eu acho que ele nunca morre em determinado sentido, que a gente tem que se sentir pertencente a alguém ou a alguma coisa, né? Faz parte da nossa identidade, Faz né? parte da identidade. Então, assim, o que você diria para uma pessoa que esteja tendo essa ideia, assim, poxa, eu também quero empreender, mudar, assim, a vida de alguém e tudo mais? Primeiro, descobrir realmente qual a sua vocação. Eu acho que quando a gente descobre aquilo que nós somos vocacionados, nada nos para, né? Porque a gente ouve muito assim, não vai para essa profissão não, essa profissão não vai dar dinheiro, você tem que ir para essa profissão porque essa vai dar dinheiro. E isso, assim, não é verdade. Isso é uma ilusão que o mundo comercial, capitalista, nos tenta enfiar a goela abaixo. Se você gosta de vender din-din no semáforo e você for um bom vendedor de din-din, se você faz aquele din-din ali com carinho, você vai arrebentar de vender e você vai colocar outras pessoas, você vai inspirar outras pessoas e sua empresa vai crescer e você vai virar um grande empresário naquela área. Então, primeira coisa é descobrir sua vocação. E segunda coisa, como que essa sua vocação impacta na vida das pessoas? Porque se você faz algo que você gosta, mas que não gera transformações, vai chegar um momento que você vai estagnar. Porque você precisa fazer o seu mercado continuar crescendo. As pessoas vão e vêm, né? Hoje elas querem correr, amanhã elas querem andar de bicicleta. E amanhã é jogar beach tênis aqui na quadra de areia. Então, assim, mas e você? O que você quer ser quando crescer? Parece aquela coisa de pai e mãe, mas eu tive muito essa sorte, assim, de pais que acreditaram nesse negócio mesmo de vocação, né? Apesar que meus irmãos ali ficaram meio que preocupados, mas é normal a gente ter essa preocupação de ganhar dinheiro. A gente está aí com R$100, a gente não faz uma compra no mercado, então tudo bem de você precisar ganhar dinheiro, mas que esse não seja seu ponto inicial, porque uma hora isso vai até não te dar um motivo para levantar da cama. Aquilo que a gente falou mesmo, de quando o celular desperta 10 para as 5, eu fico assim, eu vou pegar o celular, o aluno das 6 vai ter desmarcado, eu vou poder dormir mais um pouquinho. Mas aí eu penso que se esse aluno das 6 não for, ele não vai ter a vida dele transformada, né? Então, forte. eu tenho que levantar e me mandar mensagem para ele e falar assim, tá pronto? Vamos, então tem que partir de mim o motivar, né? E isso eu acho muito bacana, assim, porque todas as vezes que eu incentivo alguém a fazer, eu vibro muito mais quando eu vejo uma pessoa ganhando, né? Para finalizar, vou contar um pouquinho sobre um atleta que chegou aí na minha mão. O nome dela é Mayra Brito. Então, assim, ela se inscreveu para uma prova de corrida de rua aqui em Goiânia, que inclusive eu fui a heptacampeã. Só que por ela nunca ter participado de corrida de rua, ela não sabia da dinâmica que precisava buscar o kit de corrida no dia anterior. Chegou lá para correr, a organização não deixou ela participar. Olha. E aí ela assistiu a corrida, ficou chorando, me viu correndo e aí falou, cara, eu quero treinar com essa menina aí. E me procurou. E aí na primeira avaliação que a gente fez, primeira avaliação não, minto. A distância que ela iria correr seria os 5 quilômetros, que foi a que eu fui campeã. Ela pegou o relógio dela lá, o celular, e falou assim, vou correr 5 quilômetros aqui. Eu ganhei a prova com 21 minutos e pouquinho. Ela sozinha na sua primeira corrida correu 22 minutos e 30. Então, assim, é um talento nato. Uau. Só que onde que eu entro, né? Na transformação de vidas. Era uma pessoa que trabalhava como na padaria ali, entregando pão, como balconista, e ela vê hoje no esporte o ganha-pão dela. Então, assim, poder pegar uma atleta dessa, mostrar para ela que ela tem talento, mostrar para ela um mundo de possibilidades que ela tem. Ela veio do interior do Tocantins, é uma menina que não consegue andar no elevador, eu moro no 7º andar, ela não consegue subir comigo no elevador porque é bicho do mato mesmo, Dá uma sabe? fobia, né? Dá uma Diferente. fobia. Eu falei, amiga, eu tô te treinando, não pra você ser campeã goiana, tô te treinando pra você ser Pra campeã do vida. mundo. Então, assim, você pode acostumar que você vai andar de avião, você vai explodir. E o que eu acho mais massa é isso mesmo que você falou. Ela vai ser campeã mundial? Vai. Mas a transformação de vida que ela tá tendo, né? Quantas coisas que o esporte está proporcionando para ela. O esporte me proporcionou 2 graduações, 3, né? Porque na educação física eu sou licenciada e bacharel e tenho a administração. Através do esporte eu conheci outros países. Através do esporte eu casei. Através do esporte eu tive filho. Então, assim, é isso que eu quero levar. Que o esporte pode sim transformar vidas, é uma ferramenta poderosa. E a Mayra tá me fazendo me consagrar agora como treinadora, porque é legal você pegar uma pessoa que nunca correu
e começar a correr para ela completar uma distância de 3 km, 5 km. Mas outra coisa, ela me desafia, porque ela já é boa, porque ela é alto nível. Então, assim, eu tenho que estudar mais, eu tenho que correr mais atrás para não desperdiçar o talento dela, né? Uau. E isso tem sido, assim, um sacode aí na minha carreira. Esse Tem sido negócio incrível. de empreender, eu acho que você falou assim, um cerne do que é. Pessoa, assim, às vezes trabalha no CLT, o Fábio fala muito isso, assim, tem uma noção muito errada de quem é empresário, de quem empreende. Porque a pessoa fala assim, eu quero ter essa vida livre, assim, trabalhar para mim. Não existe o trabalhar para mim. Né? Na verdade, uma pessoa que trabalha no CLT trabalha mais para ela do que o empresário. Porque quem empreende de verdade, que pensa em transformar a realidade, ele trabalha para os outros mesmo. Porque quando você fala assim, eu vou trabalhar para mim, isso é reduzir de forma muito equivocada a posição de um empreendedor. Porque o empreendedor, ele pensa, em primeiro lugar, em resolver problemas das pessoas. Porque resolvendo problemas, ele vai ter uma proeminência do trabalho dele. Então, ele trabalha mais para os outros do que para si. O Fábio fala muito isso também, ele trabalha 24 horas. Tal. É isso, a gente trabalha 24 horas por dia, a gente não para de pensar. Uma pessoa que trabalha no CLT, ele bateu o ponto, acabou, ele esquece que tem empresa, ele não fica com aquelas dores de parto ali que nós sentimos. Então, assim, a princípio aqui, para finalizar a nossa fala também, é te dar os parabéns, né, Daiane, por ser essa pessoa assim multifacetada, né, por ter de fato, várias habilidades, e o seu marido tá certo, você tem várias frentes de batalha, porque você tem várias habilidades, e elas podem de fato ser usadas em prol do outro, né, porque quando você pensa no outro, assim, a gente está aqui contemplando uma missão até de Jesus, de pensar nas pessoas e pensar nelas até em detrimento de si próprio, e no seu caso, né, que é literalmente vendo a transformação, emagrecimento mental, pessoa bem ali, com signo de saúde, um atleta. Então, assim, parabéns, assim, eu espero que os seus alunos de alto rendimento, você também, né, continue tendo esse sucesso maravilhoso que você teve, Daiane. Muito obrigado por abrilhantar esse programa aqui. Obrigada. Eu tenho certeza que vai ter muitos likes, muitos subscribers, muitas inscrições, né? Fabão, faça suas últimas considerações aí, por favor. Agradecer a presença da Daiane e é um mundo assim, parece que, pelo menos eu tô muito distante, né? É um mundo, tirou muitas dúvidas. Desafiar o Vitão, próxima corrida, gravar você correndo. Bora sim. Mas obrigado, Daiane. Gente, eu que tenho a agradecer esse espaço de vocês aqui, poder abrir o coração, poder falar um pouco mais do meu nicho, né? Como eu falei, às vezes é um mercado distante para outras pessoas. Queria abrir para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para sair do sofá, levantar, fazer uma atividade física. Mas, acima de tudo, que essa atividade física seja assistida por um profissional de qualidade, para que você possa ter aí uma transformação de vida. Muito obrigada, gente. Valeu, galera. Na Daiane, tá lá em @DaianeBarros_ e também Daiane Barros Run. Falei certinho? Falou certinho. Galera, Deus abençoe vocês. Obrigado por estar aí acompanhando a gente mais um episódio. Não perca as cenas dos próximos capítulos. Um abração e até mais.